E agora falando aqui sobre os documentos de porte obrigatório. O que é porte? É portar, carregar. Eu tenho que carregar. É a habilitação e o licenciamento. A habilitação só será válida quando apresentada em original. Não existe cópia autenticada da habilitação não, tá? E ela não pode ser plastificada. Ela pode até vir dentro daquele plástico que a gente vê, né, que vem mesmo, um plásticozinho ali. Tudo bem, ali o policial vai tirar, né, o agente fiscalizador vai tirar a habilitação dele de dentro para verificar a qualidade do papel, ver se não é um documento falsificado, adulterado e coisa e tal. Só lembrando que a habilitação somente é original e não pode ser plastificada. Tanto a habilitação quanto o licenciamento são válidos também no formato digital, que é a CNH-E e o CRLV-E, conforme está ilustrado aqui para vocês. Você pode baixar aí o aplicativo, instalar tanto a sua habilitação quanto o licenciamento do seu veículo. E é válido, tá, para fins de fiscalização. O policial ele não pode exigir que você esteja de posse do documento físico, não. Conforme está aqui na tela, se você tiver com a sua habilitação física, ela tem que ser original, não pode ser plastificada. Se tiver com o documento do veículo físico, pode ser aquele impresso em papel A4, normal, não pode ser plastificado. Aliás, pode. No caso do licenciamento aqui não tem problema de plastificação, não. Porque o que vai valer é o QR Code ali, que fez a leitura, tudo bacaninho. Não tem mais aquela questão do papel moeda. Mas enfim, não vão perguntar em prova também sobre o licenciamento ser plastificado ou não. Normalmente eles perguntam a habilitação. Ela pode ser plastificada? Não, não pode. O documento físico de habilitação não pode ser plastificado. E pode apresentar, você não precisa carregar nada aqui, ó, físico. Pode ser tudo no celular. Se tiver ali, mostrou para o policial, ele vai ter que aceitar, porque ele é obrigado, isso é regulamentado já, e vale para fins de fiscalização normal. Ah, Ronaldo, mas eu não preciso de internet para poder abrir essa habilitação ou esse documento do veículo no celular? Não precisa, isso fica instalado no celular, não depende de internet. Aí o policial, ele não depende de internet para verificar se também não depende. Ele tem um aplicativo próprio, chama-se VIO. Vou até escrever aqui, isso não pergunta em prova não, tá? Mas vou escrever aqui, ó, VIO. E com esse aplicativo ele faz a leitura do QR Code aqui e consegue saber se aquele documento é autêntico ou não. Não depende de internet, tá? E tá aqui, ó, o porte do CRLV-E ou da CNH é dispensado quando for possível a verificação via sistema informatizado. Então veja bem, tem muita gente dizendo que agora o policial não pode mais multar quando eu não estiver com o documento do veículo ali. Eu não estou com ele nem físico e nem no celular. Estou falando guarda multar porque é o dito popular. Na verdade o guarda não vai multar, ele vai autuar. Quem multa é a autoridade de trânsito, né? Mas entendam aí o contexto. Então o guarda não pode multar porque eu não estava portando o documento. Porque diz lá na lei agora que ele é obrigado a verificar e que ele verificando, vendo que o veículo é licenciado, eu não posso ser multado. Pode sim, tá? Percebam que aqui tem uma condição, ó, o porte do CRLV-E ou da CNH é dispensado quando, esse quando aqui é uma condicional. Quando for possível, viram? A verificação via sistema informatizado. Não depende do querer do policial, não, do agente fiscalizador, não. Se ele tem meios de verificar, ele tem que verificar, é obrigação dele, é dever. E verificando, vendo que você é habilitado, vendo que o seu veículo está licenciado, ele não pode te autuar, né? Você não vai poder ser multado pela falta do porte. Por quê? Porque ele teve como consultar. Agora presta atenção em mim aqui. Isso não significa que esses documentos deixaram de ser de porte obrigatório. Não significa. Porque imagine bem, vamos supor que por alguma catástrofe mundial esse agente fiscalizador não consiga verificar via sistema informatizado que o veículo está licenciado ou que você é habilitado. Ele não consegue. Nenhum rádio ele conseguiu passar para a central para poder puxar lá. Não conseguiu, não tinha jeito. Estava num local isolado. E aí? Ele não consegue verificar o sistema. O que você tem que fazer? Você tem que apresentar para ele. Só está aqui a minha habilitação, está aqui o licenciamento do veículo. Ou então pelo seu celular, você pode apresentar também. Ele tem que aceitar. Se você não apresentar de jeito nenhum, nem impresso e nem no celular, ele vai te autuar por falta de porte de documento obrigatório. Então não deixou de ser obrigatório. Bacana? Tem essa condicional que é ele não autuar quando for possível ele verificar no sistema. Mas não misturem as coisas, por favor.
E aqui está, olha, o proprietário do veículo poderá imprimir o CRLV-E, o qual será considerado válido para fins de fiscalização. É isso aqui. Entra no site do Detran, imprime o seu documento lá, o documento do seu veículo, e pronto. Você pode imprimir 1, 2, 10 vias, quantas você quiser, pode tirar xerox, não tem problema. Porque isso aqui agora não é papel moeda. O que vai identificar a autenticidade desse, que vai certificar, né, a autenticidade desse documento, é esse código bidimensional aqui, que é o chamado QR Code. Isso é a tecnologia chegando aí, né? Vamos ver aqui agora uma coisa bastante interessante que cai em prova e que deveria ser melhor aplicada pelos condutores e proprietários de veículo. Olha, o comprador de um veículo tem 30 dias para transferi-lo para o seu nome, estando sujeito à pena de multa média pelo descumprimento dessa determinação. Está onde? Lá no Código de Trânsito, artigo 233. Então é isso. Quem está vendendo, pega ali o documento de transferência, que é o ATPV, se eu não me engano, autorização para transferência de veículo, ATPV. E ele preenche ali, ó, estou vendendo hoje pelo valor tal, na data tal, e vai lá no cartório, os dois, né, o comprador e o vendedor, assinam na presença do funcionário do cartório lá. Ele vai reconhecer aquela assinatura, né, colocou ali o selo, tal, chama de reconhecimento de firma, né, assinatura, e aquele documento já datado, ele abriu a contagem de 30 dias para que o comprador transfira para o nome dele. Se ele fizer essa transferência dentro dos 30 dias, a contar daquela data, tranquilo, normal, problema nenhum. Mas se ele procurar o Detran no 31º dia, né, aí já excedeu os 30 dias, e aí ele estará cometendo uma infração de natureza média. Isso é a famosa multa de balcão, multa administrativa. Não é uma multa de trânsito. Ela está no Código de Trânsito, mas ela é uma multa administrativa, multa de balcão. O próprio servidor do Detran lá vai lançar essa autuação lá no sistema, que é por deixar de fazer a transferência no prazo de 30 dias. Então aqui nós vimos a obrigação do comprador. E o vendedor, hein? O vendedor também tem algo a fazer aí, ó. Ele tem um prazo de 60 dias para apresentar ao órgão de trânsito. Qual é o órgão de trânsito? É o Detran, né? Ele tem que apresentar lá para o Detran a comunicação de venda desse veículo, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades aplicadas a esse veículo. Então é isso. Você que vendeu o veículo, foi lá no cartório, preencheu lá a TPV, tudo bonitinho, reconheceu a firma das assinaturas, entregou aquele documento para o comprador. Você, antes de entregar esse documento para o comprador, você tem que tirar cópia, autenticar e levar lá no Detran. Olha aqui, ó, vendi o veículo. Aí você fez a comunicação, você avisou o Detran que o veículo foi vendido. A partir desse momento, você cumpriu com a sua obrigação e já não tem mais nenhuma responsabilidade sobre eventuais infrações ou outros problemas que o proprietário, né, o comprador aí, venha cometer com esse veículo. Você se isenta desses problemas. Se não fizer isso, se você não comunicar o Detran que vendeu, enquanto o proprietário não fizer a transferência para o nome dele, o novo proprietário, né, o comprador, você é responsável solidário com esse comprador, ou seja, responsável junto com ele. O que ele fizer de errado pode ser atribuído a você também, essas responsabilidades. Então guardem isso. Eu sei que isso é muito pouco usado por quem vende o veículo, muito pouco usado. E sempre, guarda o que eu estou te dizendo, já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo que eu conheço. Sempre dá problema quando você não faz a comunicação de vendas. Principalmente se você é um permissionário, alguém que está numa habilitação provisória. Esses camaradas fazem uma besteira lá e atribui a você qualquer responsabilidade aqui, você perde a sua habilitação. Tem muita gente aí chorando lágrimas de crocodilo, lágrimas de sangue, porque está perdendo a habilitaçãozinha provisória dele porque não fez a comunicação de venda, não avisou o Detran. Como é que o Detran vai saber que você vendeu? Tudo bem, você reconheceu firma lá no cartório, tudo certinho, mas o Detran não está sabendo não. Com exceção de alguns estados, cidades, que o cartório já faz a comunicação direta com o sistema do Detran, fazendo a comunicação ali da venda, são exceções, bom seria que no Brasil todo acontecesse assim, mas não é. Com exceção dessas cidades aí, desses casos,
o vendedor tem que avisar o Detran, só vendi, tá? Vendi. Se esse camarada demorar aí 30 dias ou mais para transferir, eu não tenho nada a ver com isso, já vendi o veículo para ele. Então não se esqueça disso, isso é muito importante para a sua segurança e para preservar a sua habilitação provisória.